Neste vídeo vamos começar por introduzir a comunicação por TCP/IP entre Arduino e PC. Mas antes de continuarmos, vamos só recapitular aquilo que vimos até agora. Ou seja, em aulas anteriores, aquilo que nós verificamos foi a comunicação séria entre Arduino e PC, em que o Arduino envia os dados recolhidos a partir de sensores para um PC. Vimos também como é que poderemos enviar comandos de um PC para o Arduino, por exemplo, para ligar um LED ou uma luz ou qualquer outro tipo de dispositivo. Neste vídeo vamos então abordar a comunicação por Ethernet TCP/IP, em que vamos utilizar exatamente o mesmo exemplo do ponto 2, ou seja, da aula anterior, em que vamos enviar um comando do PC para o Arduino. Eh, para isso, vamos utilizar a mesma montagem do vídeo anterior, ok? Em que se utiliza um LED e um Arduino para simular a operação de atuação. Vamos ter que utilizar um Ethernet Shield para aceitar comandos do PC para o Arduino. E por fim, vamos utilizar um programa em processing para exemplificar a comunicação do PC para o Arduino. Ou seja, este programa vai fazer exatamente o mesmo que, que o programa anterior, que o vídeo anterior apresentava, ou seja, eu vou enviar um comando para ligar e desligar um LED, ok? Portanto, o passo seguinte então é recordarmos a nossa montagem é esta, o que é que nós vamos precisar? De um Ethernet Shield. Portanto, vamos ter que acrescentar aqui um Ethernet Shield ao nosso, ao nosso esquema. De resto, a montagem é exatamente como vocês veem, continua ativo. Se eu clicar aqui, isto vai entrar na resistência que protege o LED. A seguir, a saída da resistência vai entrar no, no, na- no perno mais comprido do LED, não é? E a saída do LED vai ligar à Terra. E temos então aqui o nosso circuito. Isto poderá ser visualizado aqui na câmara, portanto, nós vamos utilizar digamos, a montagem que eu já vos apresentei no último módulo, em que eu tenho 4 circuitos de entrada e 4 circuitos de saída com LEDs, e com isso poderei então testar sistemas com quatro saídas e 4 entradas, tá bom? Vamos passar novamente então para o nosso ambiente de trabalho e vamos buscar o nosso exemplo de comunicação por TCP/IP. Vamos abrir aqui o nosso programa em Arduino e vamos abrir o nosso programa em Processing. Como vocês sabem, eu não vou abordar o Processing, no entanto, como é muito parecido com o Arduino, eu vou disponibilizar isto, porque depois o ponto que nos falta, que é o ponto final em que eu vou comunicar dados recolhidos por sensores e que vão ser enviados para o digamos, uma base de dados, e aí nós não precisaremos de programas de processing, mas sim de aceder à base de dados e visualizar então os dados recolhidos. E aí depois poderemos utilizar o PHP para gerir essa informação. Pronto, temos aqui então os nossos programas que vão comunicar utilizando a internet. E para começar, a primeira coisa que eu tenho que acrescentar aqui ao programa é a livraria Ethernet, ok? Para isso tenho que ter essa livraria instalada. Para instalar, eu venho aqui a incluir, gerir bibliotecas, ok? E basicamente então aparece-me aqui digamos, componente de gestão de bibliotecas. Se vocês procurarem aqui Ethernet Shield, ok? Aquilo que vai acontecer, neste caso, é que aparece aqui o Ethernet, não é? Shield, mas já instalado, versão 2.0, estão a ver aqui instalado. No vosso caso, se não estiver instalado, poderão clicar aqui para instalar e ele instalará a partir da internet, ok? Pronto, posto isto, depois temos que fazer aqui também um segundo include, que é do SPI. Porquê? Porque a nossa placa, ou seja,
o nosso Arduino vai comunicar com a placa de cima utilizando o protocolo SPI. E é por esse motivo que eu não posso utilizar os pinos a partir do 11 para a frente, o 11, 12, 13. E penso que também o 10, não tenho dúvidas, mas isso é fácil de vocês verificarem, portanto só tem que ir àquela documentação que eu vos dei sobre protocolos de comunicação, tem lá a descrição do SPI e podem verificar quantos fios é que são utilizados ou quantas conexões é que são necessárias. Eu suponho que são 4, portanto será o 10, 11, 12 e 13, ok? Serão 4 fios, terão que ser, digamos, reservados e, portanto, essa comunicação da placa de cima para baixo é feita por aí. De resto, todos os pinos, todos os restantes pinos são passados para cima e eu poderei montar os meus circuitos na placa de cima como se fosse um Arduino normal, ok? Pronto. Quando eu configuro quando eu configuro o meu computador, vou entrar aqui no painel de controle, ok, está bem. Aquilo que eu vou fazer então é, vou aqui à configuração de rede, partilha de rede, alterar definições de placa, venho aqui às propriedades e vou ter que entrar como administrador, só para visualizar. Então vou entrar aqui na configuração do TCP/IP e aqui eu vejo os parâmetros que eu tenho que utilizar para configurar, e aqui eu posso fazer um print screen, ok? Certo? Pronto, está feito aqui. E portanto, isto digamos que são os campos que eu vou ter que configurar. Cancelar, cancelar, cancelar. Portanto, estes são os campos que eu vou ter que configurar. Ou seja, o endereço IP, agora posso só o endereço IP, a máscara, posso também configurar, e aqui só necessito efetuar isso se quiser ligar o meu sistema à internet, e depois posso configurar também diferentes DNS. Atenção, que eu aqui, se eu for avançados, também posso configurar diferentes gateways, ok? Portanto, não é obrigatório que seja só um gateway, embora a maior parte das situações é um gateway. Se vocês repararem aqui, o que é que eu tenho? Tenho um endereço da classe C e uma máscara da classe E, portanto isto não tem subredes, é a máscara proposta automaticamente. Não tenho nem gateway, nem servidor DNS, porque simplesmente eu não estou a pensar a ligar, digamos, este computador à internet, mas sim ligar em rede portanto, este computador estará ligado em rede com o Arduino, tá bom? Portanto, ponto seguinte, então, eu terei que configurar o IP e, se vocês repararem, tenho então aqui já a configuração do meu IP, ok? Eu não tenho, como o Arduino não tem sistema operativo, eu não tenho nenhum programa idêntico a este, não é? Para configurar as coisas, não é? Então tenho que configurar a nível do código e, portanto, aqui tenho já o meu endereço, mas neste nível eu vou ter que também configurar a camada de ligação. E a camada de ligação obriga-me a que eu utilize então, que configure o MAC. Neste caso, eu estou aqui a colocar um MAC, e não sei se vocês se recordam, quando fizemos as revisões do TCP/IP, falámos então do protocolo ARP. E este aqui será então o endereço físico da placa de rede, ok? Eu penso que não há problemas. Assim, as placas mais recentes trazem um autocolante com o respectivo MAC identificado na placa, mas as mais antigas não. Eu penso que se vocês colocarem este MAC, ele vai funcionar, desde que não haja mais nenhum igual na rede, irá funcionar sem problemas nenhuns. Porque eu experimentei isso com os Arduinos que vocês têm nos kits e funcionou sem eu ter que saber qual era o MAC. Portanto, utilizei este que está aqui e funcionou perfeitamente. Depois, a partir da biblioteca de Ethernet, vou criar um servidor na porta 23. Portanto, aqui eu estou a configurar aquilo que na camada, no modelo OSI seria a camada 2, ok? Camada 2, exato, certo? Aqui estou a configurar a camada 3,
ok? Que é o IP, portanto aqui o, eh, o MAC, aqui é neste caso, vamos lá fazer aqui claramente, portanto, aqui camada 2, camada 3, camada 4, ok? Portanto, aqui é o MAC, mais concretamente é o MAC aqui é o IP e aqui é a porta do servidor. Portanto, temos aqui o socket completo, ok? Depois, aqui vamos definir o nosso LED que está ligado à porta 6 e vamos entrar no nosso programa, no setup do programa, que é aquela rotina que é executada uma vez no início, quando o programa é carregado. Portanto, a primeira coisa que eu defino então é o LED pino, o pino 6 de saída, não é? Portanto, se eu quisesse ver um sensor, teria que ser input. Neste caso, como eu quero enviar um comando que será por uma tensão a 5 para ligar o LED, temos que pôr como output. A seguir, na linha 19, o sistema vai inicializar o MAC e o IP, portanto, vai configurar a placa de maneira que ela fique a funcionar. E depois faço servidor begin para o servidor começar a responder na porta 23, ok? Portanto, será possível comunicar através da porta 23. E finalmente, vou também inicializar a comunicação série para poder fazer debug do meu programa. Basicamente, o loop, o que é que nós vamos ter? Vamos verificar se existe algum cliente disponível, não é? Ethernet cliente toma over servidor available, portanto, se existir alguém que se ligou, ele vai detectar, portanto, se houver um cliente, aquilo que ele vai fazer então é uma leitura do que esse cliente está a enviar. Neste caso, serial write, eu estou também a enviar, digamos, a imprimir este valor, não é? Só para que penso que aqui nem é necessário. Penso que não estou a ver para que é que isto aqui é necessário. Estamos aqui a falar de valores. Eu vou apagar isto que está aqui. É uma instrução que está a mais. Salvar. Posso inclusivamente também apagar aqui o char C, que também estará a mais. Certo? E então, o passo seguinte será, depois do i do valor esse que é um char, aquilo que vamos testar é se o valor é igual a H. Se for igual a H, aquilo que faz é ligar. Portanto, como vocês podem verificar, é exatamente igual ao programa anterior. A única diferença tem a ver aqui, então, com a configuração das três camadas de TCP/IP. Não é? A camada 2, a camada 3 e a camada 4. Ok? Por isso, aquilo que vamos fazer é, vamos testar se o programa está bem. Ok, compilou. Compilar o rascunho, terminada. Ok. Por isso eu vou enviar esta aplicação. Portanto, o meu Arduino vai ficar com o endereço 192.168.1.160 e então vou enviar isto para o meu Arduino. Como vocês verificaram há bocado, o nosso PC está configurado com o endereço 192.168.1, ou seja, ambos pertencem à rede 192.168.1.0, ok? Estão todos na mesma rede. O que é que isto significa? Que se ambos estiverem ligados, se ambos os dispositivos estiverem ligados à nossa a um switch, então aquilo que nós poderemos fazer é verificar se eles estão a comunicar. E para isso eu vou fazer então um ping 192.168.1.65 é o meu computador, portanto 160 que é o endereço do Arduino, correto? Estão a ver aqui? Vou fazer Enter e cá está, ele está a responder na porta. Neste caso, por acaso, até deu um timeoutzito, mas penso que estará a responder. Vamos só confirmar novamente. Ok, está a responder. Houve alguma instabilidade momentânea, mas que está a funcionar sem problemas, está bem? Assim, eu copiei o programa e testei logo a seguir, poderia deixar estabilizar um bocadinho mais o sistema. Portanto, neste momento, o meu computador faz ping do endereço 192.168.1.65 faz ping para o endereço do meu Arduino. Vocês poderão visualizar aqui, então,
Basicamente aquilo que acontece é que, já agora até posso fazer assim, aquilo que acontece então é que eu tenho o, eh, o meu Arduino a funcionar. Vamos agora, então, voltando aqui ao ambiente de trabalho, executar o meu programa. Já agora podemos também examinar aqui um bocadinho o programa cliente, neste caso, certo? Porque o servidor, neste caso, é o Arduino que está respondendo na porta 23 e vamos ver então o que é que eu tenho aqui. Basicamente, no setup, aquilo que eu faço então é fazer uma ligação à porta 23 no endereço 192.168.1.160, ok? Portanto, faço liga ao servidor e depois escreve, envia esta instrução para o servidor na XI. Isto porquê? Que é para que a comunicação se efetue, ok? Neste caso, então, basicamente, depois o que é que ele faz? Eh, Vai enviar H ou L conforme o meu botão foi carregado ou não. Vamos experimentar então, a ver se funciona. Ok, nós temos aqui o nosso botão, certo? Vamos passar para a visualização do nosso esquema e vamos então clicar aqui, we go, desligou, we go, portanto quando está cinzento está ligado, quando clica e fica preto fica desligado, ok? Portanto temos o nosso sistema a funcionar por TCP/IP, ou seja, virtualmente eu poderia colocar o meu Arduino no Japão e ligar e desligar o LED remotamente a partir de Portugal utilizando estes programas, porque daqui para a frente a configuração seria com os routers, ou seja, obviamente que eu teria que alterar aqui, eu teria que saber o endereço externo ou o endereço do computador no Japão e teria que substituir o endereço ao qual eu estou a ligar, eh, que neste caso, ou seja, este seria interno lá, mas o endereço externo teria que ser colocado aqui com a respectiva porta, não é? Para encaminhar para o respectivo servidor. E portanto teria que se configurar o router, não é? Obviamente que este endereço aqui teria que ser de uma rede diferente para ele encaminhar para o gateway, tá bom? Pronto, mas como veem, ele funciona, certo? A nível do código do Arduino, a diferença está só mesmo na maneira como eu leio os dados, não é? Portanto, verifico, neste caso tenho que verificar que existe um cliente, e se existir o cliente, então o que eu vou fazer é ler o cliente, fazer um cliente read, e de resto o código é exatamente igual. A única diferença é ter que configurar as três camadas TCP/IP. No caso do, desculpem, isto é o servidor. No caso do cliente, basicamente, então, o que eu tenho que implementar aqui na rotina draw, que corresponde ao loop, é, digamos, o botão que está aqui, que é o mouse over, e basicamente, então, aquilo que eu faço tenho aqui, ao fazer o clique, eu vou definir se quero enviar ou se não quero enviar, não é? E, portanto, e basicamente, em função disso, não é? Quando eu carrego, ele muda. Então, depois, em função do valor da variável a enviar, ele vai enviar o caractere H ou L. O H que é para ligar e o L que é low, que é para desligar. Ok? Portanto, encerro aqui este vídeo e digamos que depois poderão testar isto. Eu vou enviar os programas para vocês poderem experimentar nos vossos computadores. Termino aqui então a apresentação da comunicação série, utilizando comandos enviados do processing do computador para o Arduino.